Ah, o Corinthians pode ficar inadimplente com o jogador? Não. Se o Fluminense não pagar a equipe do Del Valle, quem dá a liberação do Fluminense para o Corinthians é o Fluminense. O Corinthians está registrado no Del Valle. Está registrado. Não vai comprar nada. O jogador já é totalmente do Fluminense. O jogador é do Fluminense. Quem tem que pagar o Del Valle é o Fluminense. O Corinthians. Então, o Corinthians. 60%? É a mesma situação da dívida que o Boca tinha com o Corinthians, por exemplo. O jogador ficou no Boca durante um bom tempo. E o Boca ficou com aquela dívida em aberto. Vai acontecer a mesma coisa. Duas vezes isso aconteceu com o Corinthians. O que eu quero saber é o seguinte: em primeiro lugar, eu quero ouvir do Lai. Se eu não perguntar pro Lai, não passa lá no. Como chama? No cartão de ponto. Não passa, né? Não passa. É como se não boa tivesse contratação, o Sornosa. Pela carência que o Corinthians tem nessa posição, acho que é uma boa contratação. No Fluminense ele teve altos e baixos, fez gol olímpico na Sul-Americana, na primeira temporada ele foi bem, mas é um cara que mata no peito e admite que ele tem um bom futebol. Outro dia ele falou que era o melhor jogador do melhor meia do campeonato melhor brasileiro. Meia. Então é um cara que acredita no futebol dele, isso daí já é um bom começo para uma equipe do Corinthians que está desacreditada. Eu acho que é uma boa. Ô, senhor Mano, foi uma boa? Ótima contratação. Claro, agora, claro que se você falar assim, cai bem no time do Palmeiras, não podia até cair, mas não há necessidade. Mas o Lai falou, com a carência que o Corinthians tem de jogadores no seu elenco, o Sornosa, Ramiro, são duas contratações muito boas. O Sornosa tem só 24 anos. Ô, Pipo, foi uma boa contratação o Sornosa? Ele é um bom jogador, o Sornosa. O que o Lai falou é verdade. É um cara que oscila muito. Tem que ligar ele no 220 todo jogo. Ah, mas a torcida não se preocupa, não, que a torcida do Corinthians deixa ele ligadinho. Esse é um problema que não vai ter no Corinthians. Não é um problema. Ele é bom jogador. Agora tá faltando altura nesse time do Corinthians ainda. Ramiro, Sornosa, mas é Jadson. futebol, não é basquete não, hein? Não, porque o futebol tá grande, hein? É mais. Aí o baixinho, né? Ô, meu menino, são jogadores, o Romero. O Sornosa foi uma boa contratação ou não? Eu acho, Benja. O time do Fluminense, limitado do jeito que era, você pega alguns jogadores que se destacaram individualmente falando, todos eles aí poderiam estar ocupando espaço em qualquer outro clube brasileiro. Mas é o terceiro do Fluminense que o Corinthians contrata. Então, Pascoal, o Corinthians ele tá já com o Richard. Quarto? Não, o Richard, o Sornosa, agora o Henrique e o Douglas. 4. Mas é que tá, Pascoal, os três. O Richard, Sornosa, Douglas, Sornosa e Henrique. É o 4 jogadores do Mas Fluminense. Pascoal, individualmente falando, nesse time do Fluminense, a gente tinha algumas opções aí. Por exemplo, o Ayrton Lucas, excelente lateral, foi agora jogar na Rússia. Você tem aí o Richard, fez um belo campeonato brasileiro pelo Fluminense. O Sornosa foi um dos pilares do time. E o Pedro, que acabou se machucando aí no decorrer da temporada. Mas esses 4 jogadores, individualmente falando, dentro de um contexto que não funcionava, eles conseguiram carregar o Fluminense durante um bom período dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Sornosa ali junto com o Jadson no meio campo do Corinthians vai desafogar bastante. O Corinthians passa a ser olhar os jogadores do Fluminense com uma outra ótica. O quarto jogador que contrata, eu acho o Sornosa bom jogador, mas vai servir bem para o Corinthians. O quê? O Henrique eu não teria trazido. Mas naquele momento você tinha o que para fazer? Não, o Corinthians contratou do Fluminense o Richard, está praticamente fechado com o Sornosa, contratou o Douglas, contratou o Henrique. São bons jogadores? Eu acho que o Douglas ainda aparentava ser. No Corinthians até agora não conseguiu jogar. Por que eles não funcionaram no Fluminense? O Fluminense, com eles lá, nunca fez uma grande campanha. Fez? Não. Por que não funcionava? Mas individualmente falando, é o que eu falei aqui, senhor Mano. Individualmente falando, eles foram bem. É que o entorno não ajudava. Não, mas são 4 jogadores. É quase 40% de um time. Certo? Por que não funcionaram no Fluminense? Mas durante um bom tempo até funcionaram, senhor Mani. Mas o Fluminense... Tem uma explicação. O Fluminense, por exemplo, esses 4 jogadores, eles têm um nível técnico bom. Vamos colocar assim, bom. Não são craques, mas tem um nível técnico bom. Mas o entorno não ajudava. Por exemplo, você vai para as laterais ali. O Gilberto, ele não é mau lateral. Você acabou de falar que o Ayrton Lucas é ótimo. Não, mas o Ayrton Lucas eu acho. Mas, então, por exemplo, o Gilberto, não é que ele é um péssimo lateral, mas tá longe de ser, por exemplo, o Carlos Alberto Torres. Lucas. Então já tem 5 jogadores. Posso falar o Pedro bem claro? Que não funcionou? Ele citou o Pedro também, que é o 6º jogador. O Pedro que se machucou. Na minha visão, por que não funcionou? Um time que não paga salário não vai ter um time que vai jogar bola. Também pese muito, cara. Não adianta. Se tem um ano que a conta não fecha, se tem um presidente que não paga em dia,
Se não tem um jogador que não consegue receber o benefício dele ali, ó, guardadinho, um clube que dá segurança, o cara não entra em campo para jogar 100%. Isso ficou evidente naquela discussão que aconteceu entre o Marco Júnior e o Paulo Angione no vestiário do Allianz Parque. Bom, exatamente. então amanhã, 14 horas, informação do nosso site, foxsports.com.br. Pascoal também já tinha dado isso aí. O Sornosa faz exames médicos no Corinthians, mais um reforço para o Corinthians. Tem mais algum reforço? Está enroscado o negócio do Luan para o Corinthians e o Cleison para o Atlético Mineiro. Por quê? Porque o Cleison pediu uma valorização salarial para ir para o Atlético Mineiro. E aí enroscou o negócio. Com o Corinthians com o Luan... Com o ano que ele fez, ele quer uma valorização do quê? Ele falou que ele não gostaria de sair para ganhar a mesma coisa. Ele quer 20% de reajuste. Eu não vou sair para ganhar 200 mil reais por mês. Não. É porque realmente ele fez um ano ótimo. Olha, é uma afronta. O ano do Cleison foi ótimo. O Cleison é excelente. O Cleison para exigir um aumento é de uma cara de pau absurda pro torcedor do Corinthians. É inacreditável. Tem o direito. Tem o direito, mas é uma cara de pau. O cara vai fazer da vida dele. É inacreditável. Ah, não, porque ele vai ganhar mal no Atlético. O Atlético é um clube pequeno. Mas ele tem o direito de pedir. Tudo bem, mas pagar ou não, é direito do cara. Hoje vai jogar Libertadores. Mas é desculpa. O Atlético é gigante pra caramba. O Atlético é gigante. Você vai negociar por isso mesmo, ele já tá indo pro Atlético Mineiro. Ele já tem que agradecer que estão emprestando ele pro Atlético, podendo emprestar ele para outro lugar. Assim, cara, ele tem um contrato com o Corinthians. Mas ele falou, eu estou bem aqui. Para me negociar, eu até aceito ir, mas eu quero uma valorização. Aí é uma afronta. Por que afronta? Não acho. É um direito que lhe cabe. Se ele entende que ele merece uma valorização, ele está no direito dele de pedir. Se querem pagar ou não, o velho Abelardo história. sabe quem foi Abelardo Barbão? Sabe? Óbvio. O Chacrinha, ele fala, quem não chora não mama. Bom, isso é uma música. Quem não chora não mama. Quem não chora não mama. Olha, vê, não só. Isso é uma música, uma marchinha carnavalesca. Uma ficou famoso com o Chacrinha. Ajoelhou, tem que rezar. Cabrito berra quando quer mamar. Ajoelhou, tem que rezar. Cabrito berra quando quer mamar. É uma marchinha. Tem mais alguma coisa do Corinthians? Essas são as duas probabilidades. O Corinthians está, na minha visão, deixando de lado a contratação de um zagueiro. E eu não acho que o Corinthians deva fazer isso. Acho que deve contratar um zagueiro. E a cada dia que passa está mais difícil contratar um centroavante. Mais difícil. Os jogadores são mais valorizados, pedem muito mais. Ainda o contrato vai terminar na China. Mas esse sempre quando foram procurar, ele sempre falou, beleza, eu volto, ganhando a mesma coisa que eu ganho aqui. Isso aí é complicado. Então, esse no Palmeiras não tem chance. E tem o Wendel também do lateral esquerdo aí. Então, mas está pedindo muito também, Pascoal. O Wendel também, o negócio não evoluiu por conta do valor da cota Não tem proposta, a gente já falou ontem, não tem proposta. Por enquanto, nenhuma definição. Mas essa história do Wagner Love, lá na Turquia, que o clube está começando a entrar em decadência financeira, vai sobrar para muita gente no elenco, inclusive para o Wagner Love. Ele está em baixa. É um momento que, se eu fosse o Corinthians, eu tentaria conversar. O Wagner Love falou para mim que o problema não é só lá, hein? É no país. Falou que a Turquia hoje vive uma crise econômica. Você sabe que... Benja, é o que você falou. Há 2 meses era uma coisa. Há 2 meses, a gente trouxe o que aconteceu. Há 2 meses o Besiktas estava brigando pela Liga Europa, estava bem, etc. Eu falei com ele ontem. Não, sim. Até ontem, ele falou para mim, não recebi nada, não estou sabendo de nada. Jogo esse fim de semana, o campeonato para... Ele falou, até o momento não recebi. Por isso que eu falei então o país é o tem momento lá também. Ele falou, sim. Porque quando cogitaram a possibilidade do Felipe Melo ir para lá, eu falei que ele seria louco de deixar o Palmeiras hoje com a estrutura que ele tem, ganhando em dia para jogar na Turquia, eu fui taxado de maluco. Não, se ganhar em dia é uma coisa. Você de maluco? Não, pera. Não, você ganhar em dia é uma coisa. Você ir à Turquia para não receber é outra completamente diferente. Bom, né? Não, só para finalizar, a torcida do Corinthians, ontem a gente falou aqui, eu disse que para mim o Pepe dava jeito na zaga do Corinthians, a torcida do Corinthians ficou maluca. Os torcedores invadiram as redes sociais do clube pedindo o Pepe para contratar o Pepe, o Corinthians contratar o Pepe, e acha que o Pepe tem o perfil do zagueiro para jogar no time do Corinthians. A torcida gostaria muito de ver o Pepe jogando. Eu não acho. Mas o Pepe tem mercado na Europa. Não vai voltar. Agora, Portugal, uma notícia que surpreendeu muito a mim, não posso falar por vocês, mas a mim me surpreendeu muito, foi a contratação São Paulo, né? Parece que contratou o Pablo, atacante do Atlético Paranaense, a sensação aí, uma das grandes sensações do futebol brasileiro, tem 26 anos, por 7 milhões e... 700. 7 milhões. 7 milhões e 700.